Boa noite, pessoal. Estamos de volta para iniciar o nosso evangelho. Vocês acabaram de assistir um vídeo da Federação Espírita Brasileira que fala da importância da participação dos jovens na casa espírita e como muitos jovens já trouxeram uma contribuição significativa para a divulgação da doutrina. Então, como o nosso tema é esse, o jovem e o trabalho na casa espírita, a gente resolveu mostrar isso aí para mostrar a vocês que é uma campanha da federação para que o jovem participe. Mas antes de iniciar os nossos trabalhos, eu vou pedir ao nosso amigo Ismael para fazer a nossa prece inicial. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos esta oportunidade de estarmos hoje reunidos entre amigos, jovens de várias idades, para que possamos discutir, Senhor, sobre o Teu Evangelho e a Tua doutrina. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, nos intui para que possamos fazer, Senhor, essa conversa, esse bate-papo entre nós e todos que acompanham pela internet. Queremos também, Senhor, emitir vibrações por uma grande amiga nossa que partiu ontem para o plano espiritual e que se notabilizou por ser uma grande inspiradora de jovens com seu exemplo de perseverança, apesar da sua condição física. Ilumina a nossa querida amiga Milene Machado. O Evangelho de hoje também é dedicado à memória da sua atual encarnação e ao seu espírito que agora vive livre. O Senhor Jesus nos ilumine nessa oportunidade, que assim seja. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje e aí a gente vai discutir a respeito da importância do jovem participar das atividades na casa espírita. Você que tem jovem em casa, chame para assistir, que essa conversa vai despertar muita motivação em participar, em trabalhar, de engajar. Então eu vou apresentar os jovens que vão estar aqui com a gente discutindo o assunto de hoje. Nosso amigo Samuel, Thales, a Lívia, o Ismael, que já falou com a gente, a Larissa e o Alan. Esses jovens vão conversar com a gente sobre a experiência deles dentro do trabalho da casa espírita que eles fazem parte. Então, para a gente poder ter um roteiro dessa conversa, a gente começou fazendo algumas perguntas para eles. E a primeira pergunta era como seria um jovem liderando a atividade na casa espírita? Como eles imaginam ou se já exercem essa função de liderança? Quem vai começar? Posso começar assim. O jovem liderando na casa espírita seria ele protagonizar as suas atividades na juventude. Como se protagonizar? Ele estando no papel principal, como já diz o nome. Digamos, ele dizer o que realmente o faz estar ali na casa espírita. Dizer, claro, com a orientação das pessoas mais experientes, o que seria melhor para divulgar a doutrina e para aprender o Evangelho de Jesus e a codificação. Dessa forma, ele traria a sua energia e o seu entusiasmo juntamente com a doutrina para, assim, proporcionar um melhor aprendizado. E aqui a gente, dentro do nosso roteiro, a gente continuou perguntando que tipo de liderança seria do jovem? Vocês jovens que participam de atividades, que estão prontos até para liderar alguma atividade, que atividade seria essa? Como seria essa liderança de vocês? A liderança tem que ser de acordo com a idade também, porque dependendo da idade pode se apropriando de algumas atividades. No meu caso eu participo das atividades musicais. Então, na minha opinião, eu tenho maturidade suficiente para coordenar essa atividade. Mas outras não, eu preciso de auxílio porque eu não tenho a experiência necessária para as outras áreas. Samuel falou uma coisa muito importante, na maturidade. Então, como vocês veem essa maturidade de vocês dentro do trabalho? A gente sabe que a maturidade vem com o tempo, vem com as conquistas, né? Mas para o que vocês já se sentem prontos, para o que a maturidade já aflorou em vocês?
No meu caso, lá no Centro Espírita, eu leio mais mensagens e canto música, nós ficamos tocando violão e eu canto música. Caso você já sente pronto para É, receber, uma né, experiência essa acolhida. melhorar. A música é e a arte em geral, né, é um trabalho importante para a juventude, né? Desperta os sentimentos, né, e contribui para esse amadurecimento também, né? Amadurecimento não é só aprender a conhecer as coisas da vida e só algo intelectual, mas também principalmente das emoções, né? Controlar as emoções, saber lidar com essa fase que a gente costuma ter essas emoções mais afloradas, mais intensas, né? Então, esse trabalho que o nosso amigo vem fazendo de cantar, né? Cantar faz bem para a alma, né? E tem outras coisas também, né? A gente vai falar depois sobre ela. A arte é uma ótima forma de expressar os nossos sentimentos, de, né, colocar para fora os nossos desejos. Quantas letras das músicas não nos representam, não nos inspiram, não nos, digamos, é como se fosse um desabafo muitas vezes quando a gente canta. Aquelas letras, aquelas palavras são um pouco dos nossos sentimentos que nós estamos colocando para fora, apresentando aos demais. E também porque a música, a arte, ela também fixa mais o ensinamento do Evangelho na gente. A gente pode ver até não só na evangelização dos jovens, mas com as crianças a gente vê isso muito. Se a gente só fica falando do conteúdo, elas não vão gravar tão bem. Agora, se você pega, toca uma música, faz uma pecinha de teatro, por exemplo, elas no instante vão gravar e vão levar isso para o resto da vida. E eu gostaria de falar a questão da maturidade. Eu creio que a maturidade em si, ela é algo um pouco relativo, ela não tem assim uma idade fixa. E também ela se manifesta em várias áreas, como os meninos falaram. Por exemplo, o Samuel, ele tem uma maturidade maior na música, até porque ele tem mais interesse, ele está sempre trabalhando, querendo evoluir. Os meninos, eles estão criando mais maturidade nas mensagens. E, enfim, em cada área e em cada idade. Eu vejo que tem muita gente assim, com 14, 16 anos, que tem muito mais maturidade para estar lá na frente falando ou liderando uma juventude do que muita gente de 25, 28 anos, digamos. Muito bem. Esse assunto da maturidade, ele é muito importante, né? A gente vê esse despertar. E como a doutrina, ela é relevante nesse processo do despertar, do amadurecimento, das escolhas, né? Então, pode falar. Só antes da gente passar para a próxima pergunta, porque ao falar liderança, a gente não pode deixar de falar sobre também a valorização da experiência dos mais velhos também, né? Isso. O trabalho dentro da casa espírita e do jovem sendo líder, ele tem que ser muito bem harmonizado com toda a estrutura que tem dentro da casa espírita, de pessoas mais velhas que fundaram o centro, que trouxeram os jovens, né? Uhum. Para que não haja nenhum embate, aquele choque de gerações. As mentalidades às vezes são diferentes, mas é muito importante criar essa harmonia e essa riqueza que é unir a experiência à juventude. Até porque o jovem, ele tem a força, a vivacidade, a energia, a vontade de realizar, de produzir, né? O jovem tem muito essa vontade de ter aquela coisa, né? Eu realizei algo importante, eu consegui, eu atingi aquela meta. Aí, ainda na questão da maturidade, vocês acham que é fácil, a partir do momento que vocês vão aprendendo, que vocês vão amadurecendo, que as pessoas que estão coordenando, eles percebam essa maturidade em vocês, que possa, ao passo que percebe, e dando a liberdade que vocês precisam para alçar mais voos? Eu acredito que depende, né, da situação. Lá na Federação Espírita Paraibana, eles abriram as portas para os jovens exercerem papéis, né, importantes no Departamento de Juventude, no Departamento de Comunicação, no Departamento de Artes. E eles, né, dão essa oportunidade maravilhosa para que a gente se desenvolva, né, para que a gente ganhe experiência e assim a gente possa contribuir, né? Na nossa pergunta, ele põe o jovem na posição de líder. Por isso que a gente questiona o amadurecimento.
Porque para você liderar, você vai estar à frente. Então você vai, como eu vi uma frase hoje, liderar não é mandar. Liderar é criar vontade nos outros de realizar. Então é por isso que se questiona o amadurecimento. Será que você está pronto para instigar os outros a seguir uma ideia, a entrar num projeto e participar dele? É essa pergunta que a gente faz aos jovens. Será que vocês têm esse amadurecimento? Porque muitas vezes se tem um compromisso, se tem a responsabilidade, mas às vezes o amadurecimento ainda não é no campo intelectual mesmo. Você não estudou o suficiente aquele assunto para você se aprofundar e estar à frente de um trabalho nesse campo, né? Então, é uma pergunta que às vezes o jovem ele quer estar pronto, ele acha que, né, é essa energia jovem, estou pronto, eu quero fazer, eu quero realizar, quero botar a mão na massa. E quando vou dizer assim, não, você ainda não está pronto, você ainda precisa estudar mais, vamos ficar aqui me auxiliando para que você pegue a rotina, a experiência. Como é? É frustrante, não é? Como é isso para vocês, na experiência de vocês? No caso, a pessoa tem que ter uma experiência para poder exercer alguma função. Então, quando eu falo assim, você ainda tem que ter esse acompanhamento. Então, não chega a ser frustrante, porque a pessoa tem que... É humildade, né? Eu acho até importante que esse cuidado exista, né? Não, eu no meu caso, eu me sinto... É claro que às vezes nem tudo são flores, né? As pessoas às vezes tem algum embate de ideias, discussões, mas eu acho que esse cuidado a gente devia até se sentir elogiado, porque é um modo da experiência dos mais velhos nos acompanharem, né? Aquele cuidado quase de um pai dentro de um trabalho na casa espírita. Outra coisa, Giane, que achei interessante dessa pergunta, como você falou, que tipo de liderança, né? Porque o que é que faz o jovem ser líder, né? Qual é o critério para ele ser líder? Quais são as qualidades que ele tem que ter, né? A gente sabe que no mundo hoje atual, as lideranças nem sempre são as melhores, né? Tanto ali falando os presidentes nos países, os governadores, todo o sistema político às vezes não é a melhor, né? Porque o critério não está bem ainda decidido, né? O que faz uma pessoa ser um líder? Melhor ou não? O que faz a gente escolher alguém para ser líder ou não? E isso aplicando para o jovem ainda com mais cuidado. Isso a gente discutiu até no Pode Crer, sem querer dar spoiler, né? Mas a gente discutiu no Pode Crer no 3. Como você disse, a gente tem que realmente ter esse cuidado, até para não frustrar o jovem. Porque às vezes você dá um espaço e às vezes, por mais que se ache que está preparado, não está e não consegue o objetivo, o alcance que desejava, às vezes é frustrante. Aí a pessoa quer desistir, né? Não dá para mim, essa não é minha praia, então eu vou parar. E acaba desestimulando o jovem. É diferente quando você sabe que ele tem um potencial, que está pronto e você dá a missão para ele executar com êxito. A motivação é maior, né? Eu acho que vocês, dentro das atividades que vocês desenvolvem, vocês já sentiram, não, caramba, eu consegui. Então, vamos para frente, vamos alcançar mais, né? Eu acho que, sobre o que Ismael falou, né, do jovem, ele ter característica de líder, ter aquela vontade, né, de trabalhar, aquela vontade de querer aprender, ser muito estudioso, né, como também ter uma vontade de ajudar os outros. Então é tanto um destaque, né, que se dá, tanto a sua vontade, quanto a sua energia, quanto a moral, né, é importante. Nesse congresso que a gente mencionou antes, o NACO, que é o nosso coordenador de Infância e Juventude, nosso diretor, né, do Departamento de Infância e Juventude da Federação, ele aplicou uma oficina, não sei se algum... Eu participei. Sobre justamente isso, liderança. Né? Justamente para falar das diretrizes que a gente iria colocar nas nossas juventudes, para que a gente se sentisse pertencente à juventude da nossa casa espírita, com esse objetivo, né?
Muito interessante. Nós já temos interações e perguntas. O nosso amigo Rodrigo Amaral, sempre presente aqui no chat com a gente, ele comenta o seguinte: verdade sobre a maturidade. A observação da seriedade do jovem espírita, seguindo os ensinamentos, os estudos, as dicas dos mais experientes e dirigentes da casa. É a oportunidade de dar a chance dos mesmos aprenderem a experimentarem as áreas que precisam de trabalhadores voluntários, né? Então ele fala dessa importância da junção da experiência e da força do jovem. A nossa amiga Fernanda Lima, que diz assim, Fernandinha diz: unindo a energia positiva do jovem com a humildade, certamente motiva os trabalhadores de uma casa espírita. Ou seja, a gente tem que ter a humildade de saber quando está pronto ou não, né? Exatamente. E isso já é um exercício, já é um aprendizado para o jovem, né? Então seja ser humilde para saber as suas deficiências, as suas qualidades. Aí temos uma pergunta para vocês. A gente falou em liderança e aqui o nosso amigo pergunta: qual seria um espelho de liderança para vocês? Quando vocês pensam em liderança, quando vocês pensam em um projeto, quem é a pessoa que inspira, que você diz, caramba, eu queria chegar pelo menos perto, assim, do que ele já foi? Uma das coisas que a gente aprendeu lá no congresso é que não existe só um tipo de liderança. Existe a liderança para o humor, existe a liderança para a arte, existe a liderança de carisma, né? Mas o principal que eu, assim, acho que precisa existir numa liderança jovem seria a proatividade, a responsabilidade, e o estudo e a maturidade. Eu creio que sejam essas as principais. Mas a questão de como os meios que são feitos para se chegar, né, a se ter essa liderança, aí é que varia nos vários setores que é onde a gente pode se encaixar na juventude. Mas, Lívia, tem alguém que lhe motiva? Vocês, assim, pronto, é uma pessoa que eu admiro pelo líder que ele é, pelo trabalho conquistado. Tem várias pessoas que me inspiram, várias pessoas mesmo, assim. Não dá pra dizer nomes, assim, porque muitas pessoas da juventude... Não pode dizer só um, né? Não tenho como dizer só um. Por exemplo, quando... Um exemplo, eu não vou dizer assim, tipo... É um exemplo. Não é só uma pessoa. Eu sempre conto quando eu vou falar sobre... nas questões de palestra e tal, que a gente se inicia, jovem também faz palestra, eu comecei há um tempo, que isso começou quando um dia a gente estava lá no nosso centro, Humberto Campos, e veio o pessoal jovem da federação e com uma colega nossa, a Mayara, para fazer a palestra, tipo, ela quase da minha idade. E eu vendo ela ali na frente, falando com tanta propriedade, com tanto estudo, tanto conhecimento, eu falei, poxa, se ela consegue, eu posso também. E foi assim que eu, conversando com a minha coordenadora, a gente foi amadurecendo essa ideia. E assim, hoje em dia, de vez em quando, eu faço uma palestra por aí. Larissa, a outra pergunta que colocaram aqui pra gente é: tem espaço para o jovem na casa espírita? Com certeza, porque trabalho é o que não falta, né, na casa espírita. E tendo os jovens, né, para ajudar nessa mão de obra, os jovens, né, para se inserir em diversos trabalhos, isso é o que importa. Legal. O nosso Rodrigo Amaral ainda interage aqui com a gente dizendo que no centro espírita que ele frequenta, tem uma jovem de 15 anos que ela lidera a evangelização dos jovens de 10 até as crianças, né? Com a coordenação de outra pessoa, né? Com relação ao conteúdo e às diretrizes. Então, assim, já mostra aqui um pouco da experiência dos jovens dentro da casa espírita. Então, para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre esse processo de liderança e tudo mais, eu queria que alguém falasse aqui como é que você se sente sendo liderado. Porque o jovem, por natureza, ele não gosta de receber ordens, de orientações. Acha, não, é sempre coisa de pai, coisa de mãe. A gente nunca quer, a gente sempre acha que tem já o discernimento suficiente para tomar as próprias decisões. E quando alguém chega e diz, não, olha, é melhor fazer assim, e não como você está pensando. Qual é a sensação? É bem recebido, não é? Como é que o jovem se sente sendo liderado? Porque o jovem gosta de autonomia, gosta de liberdade, gosta de meter a mão na massa. Quando o jovem pensa que está preparado para
alguma atividade, chega algum adulto dizendo que ele não está, na minha opinião, o jovem não deve se frustrar e isso deve ser uma motivação para ele procurar melhorar e se tornar preparado para exercer essa função. Como o Samuel falou, ele tem que ser humilde, né? Tem que aceitar também que tem mais experiência, Reconhecer. sabe? Eu acho que eu assino embaixo que eles falaram, né? Eu vou pedir só para vocês que estão na ponta falar um pouco mais alto para que os nossos amigos de casa possam nos escutar melhor, porque o nosso microfone não consegue pegar todo mundo, certo? E qual é o trabalho dentro da Casa Espírita que o jovem mais gosta de fazer? Acho que depende de cada um. No meu caso, eu prefiro ler mensagens e cantar. Larissa, Evangelizar. Ismael, Eu gosto de várias coisas. Mas eu gosto também de evangelizar, acho que é muito gratificante. Eu gosto da questão de palestra e dos estudos em grupo. A gente sempre discutindo, você pode dar sua opinião, o outro pode discutir ou discordar. Eu sempre digo, eu fico agoniada quando as pessoas não discordam. Sim, eu gosto da parte musical, assim, cantar. Samuel? Eu gosto de assistir as palestras, que são muito boas, e gosto de participar na atividade musical também. Pelo que eu tô vendo aqui, o jovem é ligado à arte, não tem como fugir. E cada vez mais sendo motivado a estudar, né? Pelas palestras, para evangelização. Então, estamos no caminho, né? E aí eu quero a experiência agora de vocês, que são do Humberto de Campos, né? Isso no Centro Espírita Humberto de Campos, aqui na cidade de João Pessoa. E eu queria saber, dentro desse contexto da arte, os meninos já tocam, vocês fazem teatro, fazem música, têm vontade, como é esse trabalho? Eu queria que também vocês falassem um pouco de toda essa parte cultural que tem no Humberto de Campos, para que outras pessoas que tenham interesse em participar também, a gente possa fazer esse convite, né, para quem tiver interesse. Sim, eu acho que quem poderia responder melhor seriam os meninos, porque eles que estão ligados São mais com a inteirados. arte, porque eles sempre auxiliam no momento, no início da reunião, né, com o violão e tal, né, Samuel? Em relação à arte, aqui está mais presente lá no Humberto é a música, que eu toco, tem canção que toco também, o povo canta, mas essa arte já foi mais presente lá, tinha grupo de teatro, mas por alguns motivos muitas pessoas se afastaram, aí desuniu o grupo de teatro e Faz falta. faz falta. Faz falta. O Humberto de Campos, ele tem um bom histórico no campo da arte espírita, no quesito teatro, tinha a noite de cultura antigamente, né? Mas sempre que, de vez em quando tem algum evento, tipo Natal, aniversário da casa, de vez em quando a gente faz uma espécie de esquete e inclusive a gente leva para as outras casas espíritas de vez em quando. Que legal. A gente tem uma interação aqui da Miriam, mãe da Lívia? Sua mãe, Lívia, está nos assistindo e comentou assim: até eu entrei na arte dos jovens e ensinei com eles. Legal, né? Os jovens motivando os adultos que têm até um pouco de timidez em participar, né? Dessas manifestações artísticas. Então a gente vai fazer um convite, né? Para você que tem tá interessado em fazer teatro. Então o Humberto de Campos está sentindo falta. Então vamos unir a arte musical também. Vamos unir forças, né? Às vezes você sabe tocar, às vezes você gosta de interpretar. E às vezes não tem um espaço. Então o Centro Espírita é um ótimo espaço para você desenvolver a sua arte, a sua cultura. E aí fica com o convite dos meninos do Humberto de Campos. Vamos somar forças, gente. Jane, eu posso falar, falando da questão de precisar de pessoas para nos ajudar, a gente tem uma interação com outra casa espírita, que é a Casa dos Humildes, Chico Xavier, que eles têm um grupo de dança chamado Luz em Movimento, que eles fazem coreografias lindas, inclusive com as músicas de Tim e Vanessa, como As Bem-aventuranças, e eu não me lembro outra, mas eles fazem coreografias lindas e sempre eles se apresentam lá no Humberto, porque a gente sempre tem aquela parceria, um laço bem forte entre os dois centros. O pessoal aqui na internet está me perguntando, pedindo para vocês falarem sobre o Charal, que é um evento que é realizado lá no Humberto, não é isso?
É verdade. O Charal, ele é um evento beneficente que serve para arrecadar material para evangelização durante o ano. E nesse evento existem várias apresentações artísticas de vários centros e justamente para dar aquela animada no pessoal, né, e ajudar a nossa evangelização. Então, também todos convidados a participar do Charal. Sempre no início do ano. Pronto. Vamos começar quando chegar dezembro, já vamos nos aproximando, Humberto Campos, e nos informando, tanto para ajudar na formação do Charal, como participar como convidados, né? E temos interação aqui, que é a Flávia Amaral, diz assim, o jovem tem que ser estimulado a participar, estudar, se preparar, sempre sob supervisão de um grupo experiente, que vão somar sempre, né? A nossa amiga Maria Oliveira diz, acho que dentro de um grupo, o líder surge naturalmente. Normalmente, já se vê em alguém com um espírito de liderança. Para mim, líder é aquele que contagia, que consegue envolver os outros. O problema é que muitos acham que quem está mandando é líder, e mandar é uma coisa, e liderar é outra. Foi o que a gente falou no início, né? Uma grande interação da nossa amiga Maria Oliveira, que realmente fala sobre isso. A liderança vai além das suas responsabilidades na posição que você se encontra, né? Às vezes é uma pessoa que está ali num grupo que não tem uma função, mas que consegue liderar, motivar as pessoas a executar um projeto. Geralmente, o líder, ele não procura ser líder, assim, ele não coloca um método, olha, eu quero ser líder. Exato. Ele simplesmente vai naturalmente percebendo isso nele, a noção de responsabilidade é maior, né? E dele estar assim conduzindo aquele grupo, né? Então a responsabilidade aumenta, né? A liderança exige lidar com realmente essa responsabilidade perante outros jovens, né? Então dentro da mocidade nós temos pessoas, né? E é importante ter vários líderes, né, pessoas que se destacam em motivar os outros jovens a participar das atividades, né? É importante que essas pessoas assumam essa função, abracem mesmo, né? Porque a gente precisa motivar esses jovens, né? Quantos motivos não existem, que às vezes aquelas famosas desculpas para não ir para a evangelização, para não ir para o centro, quantas coisas a gente já ouviu, né? Quantas coisas aparecem, conversas que sempre acontecem nas reuniões das mães é que o filho normalmente é forçado a ir à casa espírita. Quando é criança, mãe, hoje eu não quero ir, mas você vai, é obrigação, é o nosso compromisso. E muitas vezes começa assim forçado até realmente se identificar e tomar gosto por alguma atividade e quando vê, já está lá, né? Diane, eu posso falar? Pode, claro. A questão que ele falou, que o pessoal está comentando aí, da questão de dar, que a casa espírita precisa dar espaço para o jovem, e a gente até perguntou que há espaço para o jovem trabalhar sim, mas a gente precisa ver a questão da realidade das casas espíritas, porque não é toda casa espírita que dá espaço para nós jovens. Existem algumas casas espíritas que botam dificuldade, a gente precisa colocar isso na cabeça que é uma realidade, infelizmente, e isso cabe a nós conquistar a direção da casa, conquistar a confiança do diretor da casa. Da parte deles, é preciso que eles tenham a mente mais aberta. Não é questão de tirar lugar de ninguém, não precisa ter medo de jovem, porque o jovem tem sim potencial, não pode subestimar. E a questão do jovem, a gente não pode ir lá chegar de uma vez, tipo, quero liderar, quero ser protagonista, como o pessoal disse lá no congresso, chegar na voadora. Não pode, a gente tem que sair conquistando a direção. Como conquistando? Se mostrando com base doutrinária, mostrando que você tem estudo, mostrando que você tem capacidade. E aí sim eles vão ver que você tem maturidade para assumir uma liderança. Muito bem falado, Lívia. Eu até coloco assim, muitas vezes a gente conhece, até o mês passado a gente estava vendo que tinham várias casas fazendo aniversário. A gente é em casa com 30, 50, 70 anos. Nesses anos todos, quantas histórias não já aconteceram? Às vezes, quantas lideranças foram dadas a alguém e não deu certo? Então, assim, é compreensível o medo, até porque sempre se acha
que o jovem não está preparado, que ainda falta experiência, mas o que você falou é super importante. O jovem tem que mostrar que está pronto, e não tem outra forma a não ser que você estude e se prepare, né? Então, assim, é esse convite ao jovem. Se você quer realmente participar da atividade, quer estar à frente, quer conquistar o seu papel na casa espírita, se prepare, né? Até porque o trabalho exige responsabilidade, a gente não pode esquecer disso, né? Desculpa, eu tenho que falar. Pode falar. Porque tem muitas casas espíritas sem juventude, sem infância. Isso é uma realidade. Tem jovens, mas não tem juventude. E isso é um pouco paradoxal, porque uma casa espírita sem juventude, sem infância, ela tem prazo de validade, né? Até a nossa querida mãe do Samuel, a Theomere, ela fala uma frase que tem muito a ver com isso, que geralmente em todo evento que ela faz, que ela participa, que ela lidera, que ela tem uma grande liderança aqui na parte da evangelização, né, Theomere. Ela fala que a evangelização tem que ser prioridade no centro espírita, né, porque evangelização, juventude, infância, é continuidade. Uma casa que não investe nos seus futuros dirigentes, né, as pessoas que vão assumir a direção depois, assumir os trabalhos, ela certamente vai acabar um dia. Então, é paradoxal uma casa não ter juventude e infância. Então, vamos motivar, né? É verdade. Tem uma interação aqui da nossa amiga Flávia Amaral, né, que ela diz assim: me perguntava sempre, cadê os jovens? Cadê a interação entre os centros? Aí ela diz assim, me responderam. Obrigada. Então, assim, né, a gente tá aqui, os jovens, né, a Flávia viu que muitas vezes é isso que a gente precisa, né, um espaço para os jovens, e é isso que o jovem está conquistando, o seu espaço dentro da casa espírita. Mas por falar em conquistar o seu espaço, tem uma coisa que dificulta muito para o jovem, é a timidez. Às vezes o jovem, ele tem muita vontade, às vezes ele estuda, às vezes, mas ele não tem timidez para chegar e falar assim, olha, eu queria participar disso, eu queria ajudar nisso, né? Eu pensei, eu tive uma ideia, né? Então, eu queria que vocês falassem da experiência de vocês. Até porque a gente, assim, acho que todos que estão nos assistindo perceberam aqui as mulheres falantes, com exceção de Ismael, que é um homem muito falante, mas os meninos são mais tímidos, calados. Então, eu queria perguntar aos três, né? Como é essa timidez, no que ela dificulta o trabalho e o acesso de vocês dentro da casa espírita? A timidez ela atrapalha quando tem alguma coisa para falar lá no palco, quando tem alguma atividade que tenha público, mas ela tem que ser trabalhada para deixar de ser um obstáculo e virar só lembrança, só coisa da infância. Quando for mais velho, ficar só na lembrança isso. Quando eu vou apresentar lá, peço do pai que apresenta também, ele me deu uma dica, não olhe pro público, você olha pra frente, olha pra cima, aí você consegue não ficar muito nervoso. E você, Tati? A questão da timidez atrapalha bastante. No meu caso, por exemplo, eu sou bastante tímido, eu meio tenho vergonha de me impor, assim, quando eu estou. De se apresentar, de falar. Às vezes quando é necessário falar em público, né, fica mais difícil. Diga, Larissa. Larissa é tímida, né, também. Eu sou muito tímida, mas o que me fez, né, melhorar quanto a esse aspecto foi a evangelização. Os grupos de estudo, né, dentro dos ciclos de evangelização, né, a participação com os outros jovens me fizeram, né, cada vez mais melhor. E outra coisa que lançaram lá na federação, o projeto, né, o Jovem Expositor. E lá eles abriam, né, para uma vez no mês o jovem ele ter a oportunidade de fazer a palestra. E nesse dia, tanto o dirigente da mesa, quanto o exórdio e a palestra é feita apenas por jovens. E isso nos encoraja. E outra coisa é não chegar lá sozinho, né, para fazer a palestra. A primeira palestra que eu fiz com o Ismael. Então isso me deu a coragem e só foi o primeiro passo, né? Depois ficou tudo mais fácil. E quem sabe esses grandes palestrantes como Yara Machado, Rossandro, Fred não eram tímidos quando eram crianças. É
E se fosse conseguiram vencer, são o que são hoje. Assim, acho que você sempre tem um truque, uma dica, para antes que você for falar em público e estiver muito nervoso, você se recolhe, faz uma prece e se tranquiliza. Isso faz um efeito maravilhoso. Você se recolhe antes de falar em público, faz uma prece pedindo serenidade, que você vai chegar lá e vai falar lindamente para as pessoas. E outra coisa, timidez não é uma coisa de todo ruim. A timidez, ela tem uma vantagem que você acaba se cobrando mais, você acaba estudando mais para isso. Quem me disse foi Daniela de Campina Grande, lá no congresso. Ele disse que a pessoa se cobra mais. Então, usa a sua timidez a seu favor, né? Você tem que usar isso a seu favor. Estude mais, que você vai ter mais propriedade, vai ter mais coragem para falar. Mais segurança para falar. Tá chegando uma pergunta aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Hoje tá chovendo pergunta. Tá, graças a Deus, nossos amigos estão interagindo bastante com a gente. E pergunta o seguinte: o jovem espírita, ele gosta de ler? Depende. Eu particularmente amo ler, principalmente a literatura espírita. Foi a literatura espírita que me fez aprender a ler e a gostar de estudar. A doutrina em movimento espírita, ele tem essa fama, né, de incentivar muito a leitura e depender muito da leitura. Nós temos muito material, né, desde a codificação, aos livros do Chico Xavier, de psicografados por Emmanuel, por Humberto de Campos. Então, às vezes, até assim, um desespero, tanta literatura que tem muita pra informação. ler, né? Tanta informação, mas a gente tem muitos estudos que o jovem, chegando a certa idade, pode começar a participar, como o ESD, o estudo sistematizado do Evangelho. A gente começou um estudo agora da Bíblia, que é o NEP, né? Tem muitos jovens participando, é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então, eu acho que esses grupos de estudo incentivam muito a quem está participando a ler, mas não é todo jovem espírita, infelizmente, que gosta de ler. Isso é um problema, porque o conhecimento espírita é muito propagado através dos livros, né? Isso. Temos as psicografias, que eu já falei. Realmente, é importante a leitura mesmo. Realmente, a nossa doutrina, ela chama a gente para a responsabilidade de estudar. Porque é como diz, até no site da Federação Espírita, quando a brasileira, quando ela fala da participação dos jovens, ela fala justamente disso. Que o estudo é que gera um autoconhecimento, né? E aí eu vou perguntar aos meninos aí, vocês gostam, não gostam, tem dificuldade, não tem? Como é a experiência de vocês? Já viu que a Larissa que gosta, tem a facilidade. E vocês? Eu não sou muito chegada a ler, não. Não é muito da leitura. Aí sofre um bocadinho, né? Quando tem que estudar. Também não gosto muito, né? Mas de tempo pra cá eu tô começando a ler pra se melhorar. A necessidade tá lhe forçando, né? Que bom. Então, eu também não lia muito, não. É um processo mesmo. Tem fase, né? Nós, na nossa vida, a gente tem a verdadeira gangorra, né? É verdade. Então, depende da idade também, porque quando vai crescendo, aí tem essa questão também de concurso, sei o quê, tem que ler tal livro, aí vai, por essas razões também vai tomando gosto. O próprio colégio, a própria universidade pode ajudar também, né? Às vezes a gente também tem que ver assim, se a gente teve incentivo, né? Larissa, a gente sabe que nasceu num berço espírita, né? Então tem a motivação, mas quantas pessoas não tiveram ainda acesso? E a gente ainda tem que ainda ver que, principalmente na infância, a gente ainda tem poucos livros, né? Para que a criança se interesse por ler, né? Eu, por experiência, tenho duas sobrinhas, uma devora livros e a outra, dos livros, ela só quer ver as capas coloridas, né? Mas tem muito da personalidade, mas a vivência, a rotina vai impondo a necessidade. E é como diz que a necessidade é quem faz, né? A pessoa. Então vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso roteiro, a gente quer agora ouvir a opinião de vocês sobre o jovem e a mediunidade. Como é essa relação? A mediunidade, às vezes, que é um assunto tão tabu no espiritismo, ninguém gosta de falar, até porque tanta especulação tem sobre o assunto, e às vezes o jovem fica um pouco afastado
porque acha que tem que ter uma maturidade, um conhecimento, um estudo mais aprofundado para poder se inteirar. Então, como é essa relação de vocês com a mediunidade? Quando o meu avô faleceu, ele gostava muito de assistir jogo. Aí quando eu assisto, eu sinto a presença dele no meu lado. Olha só, né? Nós somos todos médios, né? Em ostensivos alguns, né? mais intensos, videntes alguns. Né? A gente não vai conseguir fazer aqui um estudo todo sobre mediunidade. Mas eu acho que o jovem que é médium, ele precisa ser acolhido. Ele precisa ter um espaço na casa espírita. Eu acho que o lugar dele, dependendo o lugar dele nem sempre é reunião mediúnica. Mas ele precisa ser acolhido, ele precisa estudar sobre mediunidade, principalmente se ele tem até para entender, né? Para entender o estado dele. Porque às vezes a mediunidade, quando ostensiva, para um jovem é muito complicado você entender o que você está realmente acontecendo com você. Se você está vendo, se você está imaginando, se aquilo é produção da sua cabeça, se aquilo realmente existe. Até porque às vezes as coisas não estão bem fixadas e formatadas na sua cabeça, né? Às vezes a gente, quando é criança, a gente ainda fica, mas será que é assim mesmo? A gente ainda se questiona sobre algumas coisas. É verdade. E, assim, a questão da mediunidade com o jovem, a gente, assim, o jovem ele ainda não tem a maturidade nem o estudo suficiente para participar de uma mesa, de uma reunião mediúnica, efetivamente. Mas enquanto que ele desenvolve e educa a sua mediunidade, enquanto ele estuda para educar a sua mediunidade, porque desenvolver a gente desenvolve, né? A gente educar a mediunidade é diferente, é um processo longo e recheado de estudo. Enquanto isso acontece, o jovem pode canalizar a sua mediunidade em outras atividades, como a música, a arte, falar em público. Muitas vezes, quando a gente está falando em público, uma palestra, por exemplo, principalmente quando a gente faz aquela precezinha antes para pedir ajuda, com certeza vai vir uma inspiração. Tem a hora que a gente fala coisas que realmente não foi a gente que falou, né? Então a gente vai colocar aquilo ao nosso favor. E sempre, uma outra recomendação que seria, além do estudo, é a oração constante, né? Porque quem tem a mediunidade mais ostensiva precisa de uma disciplina e de oração sempre, né? Para ajudar a educar a sua mediunidade e não cair em processos de obsessão, por exemplo. Uma iniciativa legal também sobre isso foi lá na Federação. A Federação, como é um campo experimental, a gente tem algumas experiências que aí, se der certo, vão para os outros centros, né? E a gente teve um estudo sobre mediunidade dentro da evangelização de jovens, no terceiro ciclo, né? Vários módulos. Com pessoas que já tinham, né, com os coordenadores de mediunidade. E depois de estudar todos esses módulos, nós tivemos experiência de visitar uma reunião mediúnica, né? Não de frequentar, mas de visitar, de saber como ela ocorre, já se preparando, tanto espiritualmente como intelectualmente, né? Na leitura dos livros, né? Então, é uma iniciativa que a gente coloca aí em público, né? Para que os centros também abracem. Eu acho interessante, porque às vezes o jovem médium às vezes se sente um pouco deslocado, né? Por não poder participar, mas ao mesmo tempo ter aquela coisa a trabalhar, né, da mediunidade, ter aquilo para estudar, vir com aquela missão, né, da mediunidade. Então é importante esses estágios, né? Ótima dica. Então, você, dirigente de casa espírita, nos assistindo aí, então vamos atentar à importância, né, de até os que não têm a necessidade, mas de ter o conhecimento, porque eu repito, muito ainda se fala de uma forma muito sobrenatural sobre a mediunidade, e a gente sabe que é algo sério, que é um dom desenvolvido para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Então vamos procurar nos informar, e o jovem então se engajar nesses grupos de estudo, conhecer melhor, até para disseminar entre os mais jovens, né, o que realmente é mediunidade. Até porque a gente não pode imaginar a mediunidade como sendo só a visão, a mediunidade ostensiva. Como a Lívia falou, às vezes a gente é intuído.
a falar algumas coisas, né, a tomar algumas atitudes. Então, até para a gente ter essa interação com a espiritualidade superior, para que a gente possa, né, usufruir de toda essa intuição que eles nos dão. Então, a gente tem interação aqui. O Rodrigo Amaral diz assim: chamemos nossos jovens a participar da construção de um mundo melhor. Eles não serão, eles são o futuro da nação e do mundo. A Tânia Cristina diz assim: trabalhar a espiritualidade nos jovens, sem dúvida, é muito importante, porque desta forma podemos levar outros jovens para a luz, para um caminho de paz e amor. Muito bacana. Então, a gente está chegando aqui no nosso momento final, nosso tempo acho que está se esgotando, né? Então, a gente vai acelerar um pouquinho, mas para a gente concluir, a gente vai falar sobre duas temáticas. A primeira é sobre a tecnologia, né? Que os jovens têm tanta afinidade com a tecnologia e como é que essa tecnologia está ajudando vocês nesse processo de interação e de trabalho dentro da casa espírita. Esse evangelho online já é um exemplo da tecnologia, né? Eu acho que eu nunca tinha pensado que podia acontecer um evangelho online, assim, as pessoas também. Entendeu? Já é um exemplo mesmo. Outro exemplo também é o Pode Crer, né? O podcast que o pessoal da federação faz, né? E as redes sociais são o ponto alto da questão no auxílio da divulgação da doutrina entre os jovens, porque eles com certeza estão lá, né, nas redes sociais, é inevitável. Então, se a gente quiser divulgar a doutrina para os jovens, a gente precisa se acostumar a esse meio tecnológico, né? E eu creio que ele nos abre um leque muito grande de oportunidades que a gente pode deixar a criatividade fluir e mostrar de diversas formas a divulgação, inclusive para as pessoas que não são espíritas, até para elas verem como a gente é, o que é ser um jovem espírita, porque também hoje ainda existe a questão do preconceito, né? Então, se a gente se mostra do jeito que a gente com o evangelho de Jesus, mostrando o que realmente é a doutrina espírita para as pessoas, elas iam tirar esse preconceito com a gente e assim ia motivar o jovem a cada vez mais se sentir espírita, se dizer pertencente a uma juventude espírita. Muito bacana. E agora o nosso último ponto para a gente discutir aqui é sobre a evangelização. Como é essa relação dos jovens com a evangelização? Que o jovem hoje ele ocupa os dois lados. Ele é evangelizando e ele é evangelizador também, né? Então, como é essa relação? Quem participa? De que forma participa? Para a gente saber um pouquinho da experiência de vocês. Eu fui evangelizada desde os 3 anos de idade até os 18. Quando eu completei 18 anos, eu fui chamada para a tarefa de ajudar na evangelização. E eu posso dizer convictamente que a evangelização me salvou. Ela contribuiu para a minha formação moral, para a minha formação intelectual e, com certeza, eu posso, através das minhas atitudes, né, ajudar no mundo melhor. Hoje eu evangelizo crianças de 3 e 4 anos e a gente vê todo esse ciclo se perpetuando, né, esse ciclo de amor, esse ciclo de ensino. E a gente só tem a agradecer a Jesus por ele permitir, né, que sejamos trabalhadores do Cristo, né? Muito obrigada, a experiência de todos vocês, os meninos por terem vencido um pouco da timidez para falar das suas experiências, né? E agradecer e dizer a todos os jovens que estão nos assistindo que assim, a gente começa com timidez, a gente começa às vezes sem ter o conhecimento, mas o importante é dar o primeiro passo, você entrar na casa espírita e procurar aprender, procurar participar, porque a gente aos poucos vai aprendendo, vai se engajando. Então, aos jovens, aos pais dos jovens, que não desistam, realmente levem, arrastem, né, Larissa? Seja novinho ou não, mas a responsabilidade de pai e mãe de educar, de formar espíritos, né, em processo de evolução, a gente nunca pode esquecer disso. Nosso tempo acabou, infelizmente a gente poderia ficar aqui conversando com o pessoal mais um tempão, mas aí eu vou só mandar agora os abraços para todos vocês que estão aqui interagindo com a gente. Nosso amigo Rodrigo Amaral, Flávia Amaral,
Maria Oliveira, Anailde Simões, Carmen Janete, Tereza Limeira, Cési Bragança, Tânia Cristina, Moisés Cartacho, José Ricardo, toda a nossa equipe do DECOM, trabalhadores da Federação Espírita Paraibana e do Humberto de Campos. Hoje nós tivemos, aí Moisés aparecendo aqui pra gente. Só para dar um recado aqui, tem o pessoal de Fortaleza também que mandou um abraço, eu esqueci de repassar aí, o pessoal de Fortaleza lá que participou do Congresso de Juventude, estavam nos acompanhando, assim que eu postei no Facebook, eles curtiram e comentaram lá, então um abração aí para vocês. Ontem chegou aqui por último nosso amigo Túlio Paz. Então a gente sabe que vocês todos que nos assistem, né, toda sexta-feira tem uma participação importante em convidar os amigos e convidar a família, e a gente pede que sempre esse convite se renove, né? Hoje nós tivemos 114 acessos, ou seja, muitas pessoas nos assistindo, né? E em vários lugares: Fortaleza, Curitiba, Rio, Porto Alegre, Tianguá, Brasília, Vitória, Tianguá, né? Nova York, 5 acessos. Belém, Natal, Criciúma, Florianópolis, Campinas, São Luís, Três Lagoas, Campina Grande, Ponta Grossa, Canoas. Só faltava duas. Rio Grande e Blumenau. Então, a todos vocês que não estão conversando com a gente, mas estão nos assistindo, nosso grande abraço, nossa gratidão eterna pela audiência de vocês. E também não poderia esquecer, né, do pessoal de Recife, né, que também é o segundo lugar de audiência do nosso Evangelho lá também, né, o nosso amigo Denis, Laís aí, que também participaram do primeiro Congresso de Juventude. E outro abraço aí bem grande, um cheiro no oi, é isso aí. Então, eu ainda vou mandar um abraço, porque amanhã estamos, a equipe do DECOM, indo para Natal, pra gente, que nós fomos convidados pela Federação Natal, para a gente trocar ideia sobre a comunicação espírita, a comunicação social espírita. Então a gente vai lá falar um pouco da nossa experiência, do nosso evangelho, que tem um ano, né? Então a gente vai conversar. Então sempre esses convites, essas interações, e boa parte da nossa equipe é jovem, né? Então os nossos jovens também já atuando dentro da Casa Espírita. Então um grande abraço a todos vocês. E amanhã o público também é jovem, né? O pessoal do Hawari. Um Hawari aí pro pessoal do Hawari. Então, um grande abraço a todos vocês, obrigada, e eu vou passar a palavra para nossa amiga Lívia, que vai fazer a prece final. Fechamos nossos olhos, elevemos nosso pensamento ao nosso Pai, dizendo assim: bondoso Mestre, te agradecemos por estarmos aqui, reunidos em teu nome. Agradecemos por essa reunião que foi tão esclarecedora. Agradecemos pela oportunidade de adquirir mais conhecimento sobre a doutrina, o Evangelho e a liderança na juventude. Pedimos, Senhor, que na nossa juventude, nas nossas casas espíritas, possamos modificar aquilo que podemos e aceitar aquilo que não podemos modificar, e temos a sabedoria para distinguir as duas coisas. Pedimos, Senhor, coragem para liderar e humildade para ser liderado. Pedimos também auxílio e uma vibração pelo nosso irmão Tiago, que está passando por problemas de saúde. Pedimos também, Senhor, a bênção para que possamos ir para casa em segurança e que possamos ter uma noite tranquila. E assim sendo, Senhor, te agradecemos por tudo. Que assim seja. Então nós voltamos sexta-feira que vem, contando com a participação de todos vocês. Um grande abraço e até sexta-feira. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.